Muito bem, muito boa noite a todos. Me chamo Maurício Góes, para quem não me conhece. Para não ficar, eu não gosto muito, sinceramente, dessas coisas, mas como até a própria faculdade começou a pedir, eu, em 11 anos de PUC, não apresentava meu currículo, mas alguns até pediram que colocasse um mini currículo para os alunos identificar. Então, sem problema nenhum. Oi, Stephanie, estás com a mão levantada? Cliquei errado, Ah, desculpa. tem problema. Sem problemas. E, e aí, então, eu mandei já no chat para vocês, para não ficar falando, não precisar falar. Mandei ali também os e-mails em que eu atendo vocês, seja do escritório, seja da PUC, não há problema. O bom é copiar os dois, porque aí eu já respondo. E eu botei no Instagram, principalmente mais pela questão da divulgação de eventos. Já vai ter um dia 19, eu sempre divulgo algumas coisas ali, livros, artigos que eu publico. Então, eu coloco no... A Arlete já me adicionou, tem vários colegas que me adicionam. Então, quem quiser ali, sem problema nenhum, para seguir. A Luíse fala da questão do grupo de WhatsApp, né? Aí eu acho que você tem que se organizar. Eu realmente não tenho conhecimento. Ó, aqui, ó, a Juliana já disse que tem sim. Então tá. Então vocês podem se organizar nesse sentido. Antes de eu continuar, ou na verdade começar, eu queria fazer aqui uma menção toda especial, parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. E acho que esse dia é extremamente importante. Como eu comentava hoje com alguns dos meus sócios, nós conversávamos sobre outras questões e realmente nós vivemos numa sociedade, falando brasileira, aonde nós ainda temos muita dificuldade em assimilar e estabelecer a igualdade. E a igualdade, às vezes, nós achamos que é uma igualdade meramente formal prevista na CLT e não é, na Constituição Federal, perdão, e não é. Nós temos uma dificuldade tremenda e eu vejo muito isso da mulher, do negro, da pessoa com deficiência e sim, existe o preconceito. Eu conversava com um desembargador de São Paulo, do TRT de São Paulo, que me dizia que ainda o percentual no Brasil é altíssimo de empregadores que perguntam para as mulheres se as mulheres pretendem engravidar no processo de seleção. E isso é altamente discriminatório, mas nós temos ainda essa realidade de forma velada. Então, as mulheres que são tão importantes para nós, fica aqui o meu registro parabenizando, não só de forma eufemista ou romântica, mas dizendo aqui da importância de ter um dia assim. Eu sou daqueles que entendo que tem que ter um dia para as coisas. Já fui aquele que achava que não tinha que ter um dia para a gente lembrar das coisas. Já fui aquele que achava que até algumas situações eram um exagero do politicamente correto. E hoje sou completamente ao contrário. Sou daqueles que deve existir o politicamente correto. Não acho exagero nem mimimi a gente defender, ter cuidado na linguagem, ter cuidado com as palavras, para fazer com que a gente alcance uma sociedade mais justa. Então fica aqui o meu registro. Bem, como eu disse a vocês, então eu me apresentei, vocês têm acesso a mim, quem quiser conversar, tiver alguma dúvida da matéria, pode me mandar um e-mail, a gente marca um Teams, marca um Zoom e fala reservadamente sobre isso. Eu vou, então, aqui já usei o chat, eu vou agora, então, começar a projetar para vocês a parte do Moodle e nós, então, vamos dividir a nossa aula em dois tópicos. O primeiro tópico, nós vamos fazer, a primeira parte da nossa aula é aqui da nossa turma 189, é uma aula administrativa para entendermos como vai ser, para objetivarmos, para vocês verem que não tem nenhuma complicação, para entenderem como vai funcionar e a gente se preocupar em tirar alguma coisa desse conteúdo de direito coletivo. E num segundo momento, nós então já vamos começar a matéria,
para fazer um contexto, e eu julgo que hoje talvez seja o momento mais importante da matéria, principalmente para aqueles, e esse é o meu foco, eu não quero catequizar ninguém, mas ao mesmo tempo o meu foco é naqueles direcionado para aqueles que têm pouca relação com o direito do trabalho ou a dificuldade de entendê-lo. Esse é o foco principal. Óbvio que quero atender a todos. Então, nós vamos fazer uma leitura, vamos dar uma identificada no Moodle, uma leitura no plano. Se eventualmente alguém queira trocar alguma coisa, achar que está ruim e quer mudar alguma sinalização, eu não tenho problema nenhum quanto a isso. Então, só... Stephanie, só a cena para mim se já está aparecendo aí o Moodle para vocês. Só maravilha. Então, obrigado. As informações sobre as avaliações e datas. Eu coloquei aqui para vocês. Deixa eu só admitir aqui o colega. Nossa G1 é dia 28 de junho. Vocês vão fazer uma entrega de 2 atividades que são divididas em questões objetivas e dissertativas. Vocês vão digitar essa atividade valendo 5 cada atividade. E cada atividade terá 5 questões. Então, um ponto cada questão. Absolutamente nenhuma questão fora do que veremos na matéria. Vocês apenas vão conferir o que nós fizemos, as anotações. Se quiserem, vão olhar a jurisprudência, vão olhar a doutrina e vão responder. Vão responder e vão me entregar na sala de entrega, sendo que eu vou disponibilizar, vou abrir a sala e vou disponibilizar as questões ou os enunciados das atividades 3 dias antes no Moodle, conforme a regra que mudou e vocês já estão sabendo. A prova especial é a mesma coisa. É para aquele colega que tenha dificuldade. Daqui a pouco o Pedro Aita tenha uma dificuldade, não conseguiu. Maurício, me enrolei, não precisa me pedir nada. Já tem a prova especial, Pedro, marcada para 5 de julho. No dia 5 de julho, mesma regra, 3 dias antes vai abrir, eu vou fazer a sala de entrega, vou disponibilizar as questões, tu entra e tem acesso às questões e me entrega nesse prazo de 3 dias. Só o G2 que faz trabalhar um pouquinho. Caso alguém fique em G2, e aí se eventualmente tiver algum problema, vai trabalhar um pouquinho mais. Porque aí vai ter que fazer 2 atividades, entrega de 2 atividades, no mesmo modo ou no mesmo formato, digitadas valendo 2 pontos cada atividade. Mas vai ter que fazer, para valer 6, para completar os 10, um relatório digitado de todas as aulas gravadas. Vai ter que resumir aula por aula para entregar. Claro que digitado. Mas, de qualquer maneira, é um trabalho a mais para quem ficar em G2. Por quê? Porque quem ficar em G2, e eu não julgo quem precisar ficar em G2, quem teve dificuldade, não conseguiu estudar, nós estamos num período de excepcionalidade e eu seria um insensível se eu não... seria um verdadeiro idiota se eu não levasse em conta isso. Então, vocês veem que não tem nenhuma dificuldade aqui das matérias. As atividades elas serão assíncronas, né, com prazo de 3 dias corridos para serem feitas. E ali tem os prazos de recurso que eu, de 11 anos de PUC, tive um recurso que não foi recurso, foi um pedido para revisar a questão porque a pessoa queria a Láurea e não tinha tirado 10. Então, assim, eu não crio nenhuma dificuldade. Por favor, a palavra está com você sobre as avaliações. Está bem entendido, professor. Beleza. Obrigado. Acho que ficou claro, sim. Obrigado, Valdemiro. Obrigado, Pamela. Então Professor, é isso. só tem uma dúvida, na verdade. Vocês voltam comigo. Oi, quem chama? Tainá? Isso. Diga, Tainá. A data no G1 tá 28/6 e diz que tem 3 dias corridos, né? Dia 28 é o dia da entrega, então vai abrir 3 dias antes, no caso 25, ou abre dia 28 e tem 3 dias depois? Não, abre antes. As atividades serão disponíveis no Moodle 3 dias corridos antes da entrega. Então, e a entrega é 28? A entrega é 28. Perfeito. Tá, show. Perfeito. Obrigada. Prof. Oi. Aí as 2 atividades são no mesmo dia entrega, né? As 2 atividades, Vitória, exatamente, no mesmo dia. Então, tu tem programa, eu botei 3 dias antes, mas assim, Vitória, é importante a tua pergunta para que eu esclareça uma coisa. Se eu fizer uma questão objetiva, vai ser para tu marcar verdadeiro ou falso e justificar em um parágrafo
não mais do que Sim. isso. Então, assim, é importante que se diga, tu vai, dentro dessa pergunta da Tainá, 3 dias antes, então dia 25 eu vou disponibilizar as 2 atividades. Aí tu vai olhar, daqui a pouco é uma que tu vai ter que escrever e a outra com questões dissertativas muito rápidas e outras objetivas, ou seja, não vou fazer com que tu analise um acórdão do Supremo Sim. ou do TST de 50 folhas. Não, isso não vai acontecer. E mesmo então que tudo seja disponibilizado na mesma data, vocês tenham a certeza, e isso eu sempre dou minha palavra, nunca tive problema, serão atividades muito objetivas. O meu maior objetivo, Vitória, é que assistam às aulas, de preferência de forma síncrona, mas eu sei que tem problemas, e faz parte da metodologia que vocês possam assistir às gravações, que, aliás, já vou colocar aqui, no máximo amanhã de manhã, elas estarão disponibilizadas no YouTube. Mas é isso, Obrigada, Vitória, prof. tudo junto, é nada. Obrigada. Seguimos, então. O nosso acesso é o permanente. Eu coloquei ali, Pamela, 19h30, mas eu disse para ti, alguém daqui a pouco diz, mas prefiro começar um pouquinho antes, 19, que não tem problema nenhum. Eu botei 19h30 para a gente se organizar, mas assim, fiquem à vontade para opinar sobre isso, se for o caso. Eu marquei porque vários colegas estavam dizendo que vários professores estavam fazendo 19h30, então eu fiz mais para facilitar. Para mim não faz diferença, porque eu raramente fico em casa para dar as aulas, eu fico no escritório. Então, não faz diferença para mim começar 19h15, 19h30. Se todos concordam, para mim também não faz diferença 19h30. Perfeito. Perfeito. Para mim também não faz diferença nenhuma, pode ficar 19h30. Sem problema. Tá Maravilha, ótimo, gente. sem problema. Perfeito. Agradeço, Pamela e os demais. Bom, nosso plano de ensino nós vamos olhar, e a nossa aula de hoje eu vou fazer uma introdução e vou deixar aqui esse acórdão do Supremo Tribunal Federal, que depois eu vou explicar no que ele vai ajudar para o contexto do restante do semestre. Eu vou aqui, então, abrir o plano de ensino para a gente olhar. Plano de ensino tem algumas coisas formais, tem repetição da questão da avaliação, mas tem uns pontos importantes que eu quero tocar com vocês de forma rápida. Isso aqui está custando abaixar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou baixar do meu computador. Vocês têm acesso. Deixa eu fazer uma coisa. Melhor assim. Todo mundo enxergando o plano? Então, é o plano que está lá a vocês. Aqui eu repito os e-mails. É um plano que serve tanto para 179 como para vocês. A nossa ementa é estudar o direito coletivo e as relações coletivas de trabalho. E a gente vai precisar dessa aula de hoje para contextualizar bem isso. A organização sindical, os interesses coletivos, liberdade sindical, conflitos coletivos de trabalho, formas de solução, e a negociação coletiva, dissídio, arbitragem e greve. Eu resumiria para vocês que a negociação coletiva é o ponto principal aqui da nossa disciplina, e vocês vão entender depois por quê. Quanto à questão dos objetivos, vou resumir numa frase que sirva para vocês, para a OAB, mas principalmente para a vida profissional, para quem seguir. Embora eu tenha a convicção de que serão aprovados nessa disciplina, embora eu tenha a convicção de que serão aprovados na OAB, tanto primeira como segunda fase, ou seja, na fase final, mas o que me interessa é tirarem alguma coisa de importante para pensarem. Esse semestre
eu fui paraninfo espiritual das turmas, digamos, online. Não foi honroso para mim, mas não tive a oportunidade de discursar. E nas vezes em que fui paraninfo, desde que entrei na PUC praticamente, participei de uma formatura, nas vezes que eu fui paraninfo, eu sempre disse que a ideia era que nós formemos pensadores e não operadores do direito. Operadores são máquina. E nós temos muitas pessoas hoje que estão sendo máquinas do direito, que estão reproduzindo sentido ao invés de tentar construir sentido, identificar sentido. Então, assim, a ideia é que saiam daqui pensando, refletindo. A ideia é que a Pamela chegue e diga assim, olha só, eu não concordo com a visão que o Maurício falou. Eu não concordo, porque quando o Maurício analisou a questão da negociação coletiva, o Maurício refere que não houve, que na visão dele, não houve uma reforma trabalhista. Mas eu analisando isso e sopesando os argumentos do Maurício, eu não concordo. E é isso que eu quero. Que a doutora Lanferdini pense o seguinte, olha só, eu não concordo com o Maurício, mas o Maurício me provocou a pensar dessa maneira. É óbvio que eu vou botar um freio na Lanferdini, pelo menos aqui, se ela disser assim para mim. Maurício, eu não concordo contigo, porque se a gente analisar do ponto de vista político-partidário, não. Político-partidário, não. A nossa ideia é que, e é exatamente isso que reflete no sistema do direito coletivo. Infelizmente, um dos problemas da falência do sistema sindical que culminou com as alterações da reforma foi porque os sindicatos, e eu não vou generalizar, eu abomino generalização, mas uma coisa é importante dizer, os sindicatos, muitos ou alguns, ao longo da sua história, se prostituíram a ponto de virarem trampolins políticos, ao invés de fazer com que a política partidária servisse aos seus objetivos. E por isso que muitos sindicatos morreram e não cumpriram a sua função. Mas qual é a função do sindicato? Nós vamos ver aqui, começa na Constituição. A Constituição dá um mandato sindical, ou dá um mandato a todas as organizações sindicais. E, infelizmente, ao longo do tempo isso desapareceu. Então, o nosso encontro, sinceramente, Pamela, ele vai servir para isso. Ele vai servir para debater, para botar o dedo na ferida. Eu não vou ficar aqui dando conceito, porque conceito ou definição, ainda mais do ponto de vista filosófico, se busca lá fora. Não é aqui. Aqui nós vamos enxergar, nós vamos olhar. Quem já me conhece um pouco sabe que eu tenho obsessão por não cumprir o cronograma. Por quê? Porque eu não quero ficar preso a alguns pontos. A gente vai conseguir dar conta de quase tudo ao falar do tema. Mas vai ter crítica, vai ter provocação. Essa é a ideia. Então, basicamente, esse é o objetivo. Eu vou pular o conteúdo para voltar daqui a pouco, porque aí já começa a aula. Procedimentos metodológicos, eu posso até mandar a lâmina, apresentação, alguma coisa para vocês, mas, assim, sinceramente... e deixa eu só voltar num ponto, quando eu falava do debate, que é importante, né? Eu tenho visto que nós, daqui a pouco, vamos ter que começar a suscitar o direito fundamental à opinião. Porque, assim, eu não tenho rede social, a não ser LinkedIn, que fiz por uma necessidade aqui, por ser sócio do escritório, LinkedIn, e o Instagram, que quando entramos na pandemia, começou essa enxurrada de live e tu precisava do Instagram para fazer live, mas eu resisti ao máximo. Mas por que eu digo isso? Porque é impressionante a postura ofensiva e agressiva das pessoas quando nós nos opusemos a algo, ou quando nós contrariamos a algo. E isso é natural. Isso é natural. Eu não sou, Vitória, hipócrita ao dizer assim, aí daqui a pouco começa um debate, o Valdemir, a Pamela, a Arlete, a Tainá, a gente começa a debater e é natural do ser humano. Nós vamos defender, ainda mais quem faz direito, nós vamos defender a nossa tese. A gente começa a se inflamar, a gente começa a se inquietar. Às vezes se leva para o pessoal, mas racionalmente tem que ter um limite. E eu vejo, às vezes, que as coisas fogem do limite. Eu pego hoje nós tivemos reunião dos sócios trabalhistas, do sócio de São Paulo, o sócio está aqui, eu e mais o Roberto, aqui de Porto Alegre, e os sócios de Campinas e de São Paulo. E começou uma polêmica
quanto à questão, nós só advogamos para empresas. E eu fui um dos primeiros a fazer live sobre a questão da consequência, antes mesmo de se pensar em vir vacina, o que aconteceria se a empresa poderia exigir, por exemplo, do empregado, vacina. Então eu digo assim, Pamela, tu só vai participar do meu processo seletivo se tu tiver vacinado. Se tu só vai ser contratado se tu tiveres vacinado. E eu tenho uma opinião completamente contrária ao dos meus sócios. Uma sócia hoje se aliou a mim, dos 9. Eu digo que isso não pode, isso fere a liberdade individual, e eu advogo para a empresa. Mas eu não posso exigir que a Vitória venha trabalhar vacinada. Mas esta é apenas a minha opinião. Eu nem vou falar em modesta, porque ela não é modesta. Ela é uma opinião dura, ela é uma opinião que chama atenção. Porque aí vem o argumento que todo mundo utiliza em primeiro lugar, mas há um interesse coletivo. Então, assim, é um baita debate. Hoje já era meio-dia, quando eu vi, já estava quase largando na porrada com meus sócios. Por quê? Porque o negócio estava esquentando, é 12h30 e eu já estava aqui. Eu disse, não, para aí, deixa eu falar tudo pelo Teams. E aí o suador pegando e a porrada pegando, e quando eu vi, eu disse, quer dizer, respirei e disse assim, gente, vou ter que sair, tem um telefone para atender e um abraço. Por quê? Porque nós temos que saber o nosso limite. Então é a mesma coisa aqui. E, aliás, eu quero trazer isso. Aliás, eu venho defendendo cada vez mais. Mas o Maurício falou em vacina. E para mim, eu volto, Valdemir, à questão. Infelizmente, as relações sindicais, elas são subutilizadas. Por quê? Porque, para mim, o problema da vacina seria resolvido com uma negociação coletiva. Senta com o sindicato, nós vamos resolver essa questão. Por quê? Se é saúde do trabalho ou não, nós podemos discutir. Agora, a questão de vacina, a questão mesmo de como tratar, ainda que tenha portarias do Ministério do Trabalho de como tratar as pessoas dentro da empresa, essas questões poderiam ser resolvidas por negociação coletiva. Enfim, então eu só estou exemplificando para vocês que se vier um tema que tiver o mínimo de relação, o mais distante de relação com o direito do trabalho, que essa disciplina não é de direito coletivo, essa disciplina é de direito do trabalho, ela acaba se desdobrando em direito coletivo. Se alguém trouxer isso, já fica aqui o alerta. Não é uma pergunta besta e eu não vou deixar de debater porque hoje nós íamos falar dos conceitos de sindicato. Sindicato é uma pessoa jurídica. Esqueçam, de minha parte, isso não tem. Vocês têm tempo para fazer a rematrícula. Embora eu vá dizer para vocês que o nosso grupo de área do trabalho, eu acredito que e todos os nossos professores de trabalho, quem dá coletivo, não faça isso. Bueno, então, voltando aos procedimentos metodológicos, eu boto no Moodle vários materiais para vocês podem olhar, enfim. Eu gosto de escrever o que eu estou falando, como se fosse um quadro, e depois eu disponibilizo para vocês no Moodle. Tudo que eu escrever eu boto lá. Assim, posso até usar a DataShow, mas eu não vou ficar passando lâmina. Não vou ficar passando lâmina. Eu sei que é um saco ficar me olhando e por isso que vocês têm que participar. É um saco ter que, daqui a pouco, ficar me ouvindo, mas eu não vou ficar passando lâmina. Nunca fiz isso e não vou fazer agora. Bom, isso aqui é a cópia que eu coloquei lá. Ó. Na verdade, eu copiei e coloquei no Moodle para vocês, então não tem muita diferença. Aqui a data de novo das avaliações, com aquela ressalva que a Tainá fez. As avaliações serão disponibilizadas antes. Isso aqui é data de entrega. Acho até que faltou, eu posso depois modificar e fazer de forma mais clara, como a Tainá ali provocou. Na verdade, G1, 28 de junho é a data da entrega. Eu acho que vale a pena, Tainá, depois eu vou fazer essa observação ali no Moodle. Alguma dúvida? Assim, prof, eu perguntei porque todos os professores escreveram a mesma coisa, sabe? Então, todos deixaram meio em aberto se abrir naquela data ia ter 3 dias ou se aquela data já era de entrega. Então, acho que todos essa data já é a entrega, né? É isso aí. Mas, professor, particularmente, assim, eu acho que ficou muito bacana. Caiu no mudo, Valdemir. Caiu no mudo. É o ônus da tecnologia. Isso aí. Essa frase, Valdemir, foi a que eu mais ouvi no ano passado. Maurício está no mudo. Fala. Adaptação, tudo bem, vamos embora. Não, professor, particularmente eu acho ótima essa data de entrega do dia 28, porque para nós, pelo menos para mim, isso é muito relevante ter o final de semana para fazer. Perfeito. Né? Então, eu não sei aí se o senhor vai botar na quinta, na sexta,
ou na sexta de noite, para mim é indiferente. Mas ter o final de semana para fazer é fundamental e acho que essa data está ótima. Não, perfeito. E até eu vou te dizer assim, ó, na verdade, a ideia é colocar para que vocês tenham o final de semana, e eu sempre faço isso porque eu sei que geralmente o pessoal faz uma semana antes. Então vocês estão cheios de coisa para tentar não sobrecarregar. Então essa é a ideia. Não, perfeito. Obrigado, Valdemir. Obrigado, Tainá, também. E eu vou colocar depois, Tainá, a observação. É porque todo mundo ficou assim, ó. Já é automático na reunião de professores. G1 é a entrega. Então todo mundo ficou automático, Tainá. Foi por isso mesmo. Bibliografia. É que no semestre passado, a data que eles botavam, os professores, era onde iniciava para fazer a prova, pelo menos os meus professores. Acho que ele trocou agora. Antes era assim, a gente tinha uma semana para fazer, daí postou dia 28, uma semana para fazer a partir do dia 28. Só que agora eu acho que tá entrega já o dia. Eu acho que assim agora. Tu sabe que desde o semestre passado, Vitória, eu colocava a data da entrega. Mas é bom uniformizar para não dar confusão. Não, e com certeza, né? Vocês, o número de coisas que tem para fazer. E aí tem uma coisa, né, Vitória, que é importante, isso que o Valdemir e a Tainá falaram. Eu acho que, assim, para todos nós nesse período, né? Em primeiro lugar, nós temos que entender que teletrabalho é diferente de home office. Nós não temos uma normatização de home office. Segundo, era muito romantizada a questão do home office, né, Vitória? Ainda há muitos anos atrás, eu já participava de bancas que as pessoas falavam em home office, aí era aquele sonho, o cara sentado tomando uma cerveja de cueca, assistindo Champions League, né? Isso era tudo que a pessoa queria, ficar em casa e tal. Só que acontece? Aí vem uma legislação do artigo 75A ao 75E, tratando genericamente de teletrabalho em 6 artigos. E aí o que acontece, Vitória? Ficou ali. Deu um tempo, veio com a reforma trabalhista, aí as pessoas eu fiz artigos, deu tempo, as pessoas faziam artigos, começavam a interpretar. Vem a pandemia e tu teve 48 horas para entrar no regime forçado. Nós aqui no escritório somos 108 pessoas. E nós, hoje é 8, né? No dia 3 de março, nós chegamos para as equipes, nós sócios aqui chegamos para as equipes e disseram, todo mundo vai para casa. Começou pelo pessoal de risco, todo mundo vai para casa, ou seja, dia 3 de março agora, nós estávamos comentando aqui, nós fizemos 1 ano de regime em home office para todas as equipes. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Vocês, e todos foram jogados numa situação de home office diferente, né? O Valdemir agora faz reunião e atende telefone com o filho do lado, com o brinquedo, querendo brincar, querendo o lanche. É um dos motivos que eu estou aqui, senão eu não consigo dar aula, né? Então, assim, todo mundo e vocês, a mesma coisa, foram passando por isso e tiveram que se adaptar ou readaptar. Então, é a mesma coisa, Valdemir, a gente tem que ir aprendendo e todos os professores, e eu acho que isso é importante da nossa coordenação, que foi muito enfatizada. Sejam humildes a ponto de entender as dificuldades dos alunos também. E eu sempre fui assim, olho no olho e digam qual é o problema e não precisa ir na coordenação para falar e nem eu preciso ficar dando indireto. Então, eu acho que tem olho no olho, tem problema. Aconteceu semestre passado, Valdemir. Eu peguei Covid, eu tive Covid em setembro. Aí, eu acredito que alguns de vocês devam ter tido também. Aí, Valdemir, o que aconteceu? Um aluno com a mãe hospitalizada me mandou um e-mail. A mãe ia ser entubada e me mandou um e-mail. Maurício, a data da entrega, daí, Vitória, a data da entrega era, supondo lá, dia 28 de junho, claro, semestre passado, era dia 28, a mãe foi hospitalizada. E ele disse assim, vou ter que fazer... Posso te entregar amanhã? Eu, óbvio que pode, entendeu? Eu não vou morrer porque eu vou entregar amanhã. Não, agora só na especial. Entende? Então, assim, não é uma coisa... Mas fala comigo, manda e-mail e combina comigo. Bom, quanto à questão da bibliografia. Assim, isto aqui, esses itens que aqui estão, eles são apenas um norte para vocês. Apenas um norte para vocês. Eu sei que a maioria de vocês tem muita dificuldade
de conseguir, ainda mais no turno da noite, conciliar com as coisas e ler. Eu sou um fã da leitura, e principalmente da leitura física, mas se vocês quiserem livros além do que está aqui, vocês têm liberdade para me pedir e tenho muita coisa para indicar para vocês. Todavia, levando em conta essa realidade de vocês, eu aqui sugiro alguns deles. Enfim, nosso professor da casa, nosso chefe, professor Gilberto Stirmer, que fala do direito constitucional do trabalho, que é praticamente o nosso semestre, porque nós vamos dar um start da matéria a partir do direito constitucional do trabalho, que é o artigo 8º. O professor Amaury Mascaro... Vocês estão enxergando? Desculpa, porque eu estou daqui a pouco falando, vocês não estão enxergando. Tá. Tá ótimo, professor. Obrigado. O Amaury Mascaro Nascimento é um clássico. O professor Amaury foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho, foi integrante da OIT, tive a honra de ser aluno dele, e o professor Amaury Mascaro Nascimento, ele é um clássico. Então, todo mundo que vai para o direito do trabalho precisa ter, quem vai seguir na carreira, vai fazer especialização, vai fazer mestrado, vai para a área acadêmica, precisa conhecer o professor Amaury, que ele é básico, mas ele também tem questões mais complexas. Da mesma forma, ministro Mozart Russomano, pelotense, que também foi uma das referências, foi uma das grandes referências, e é até hoje, apesar de também falecido como o ministro Amaury, falando sobre a matéria. Então, são clássicos. Se alguém vai se dedicar a isso, precisa conhecer os clássicos. Ainda que eu seja adepto de que tudo tem que ter atualização. E aqui tem outros livros, enfim, que vocês podem procurar, me consultar. O professor José Arouca é uma linguagem mais antiga, mas é um livro interessante também, que fala sobre isso. O livro do ministro Maurício Godinho Delgado, ele tem um livro também sobre princípios. É um livro muito complexo de princípios, é um livro cansativo, muito bom, mas uma linguagem pesada. Ele quebra em muitos princípios. Eu, particularmente, não gosto de uma divisão enorme de princípios de qualquer ramo do direito, mas, enfim, estou apenas trazendo para vocês como compromisso. Eu ainda adicionaria, que não está aqui, o professor Sérgio Pinto Martins, que tem um livro atualizado de Direito do Trabalho. E no Direito do Trabalho ele tem um capítulo de individual e um capítulo de coletivo. O professor Sérgio Pinto Martins, nosso amigo, professor da casa na pós-graduação, desembargador do TRT de São Paulo, segunda região. Sérgio escreve muito e, para mim, é o principal livro para acompanhar no estudo da prova da OAB. O seu livro de Direito do Trabalho e o seu livro de Direito Processual do Trabalho. Quem está, alguns de vocês já assistiu a aula da semana passada comigo, na quinta-feira passada de prática, pôde também receber essa indicação na área de processo. Quem eventualmente tiver necessidade de conversar, enfim, gostaria de ver outros aspectos sobre bibliografia, fique muito à vontade, é básica. Como é que é o nome desse último professor que é desembargador? Deixa eu colocar... Ele falou que era Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho. Perfeito. Martins? Me diga se... Esse livro custa R$40 na Amazon, eu tenho. Se tu quiser, eu posso te mandar foto do livro até. Perfeito. Esse mesmo, Stephanie. É Stephanie ou Isso. Stephanie? É Stephanie, né? É Stephanie. Tá 40 o de Direito do Trabalho, que tem o direito coletivo, e 42 o de processual. São bem pequenininhos e são muito bons. Eu usei em trabalho 1 e 2. Excelente. Obrigada. Sérgio Pinto Martins. A editora é Saraiva, Stephanie? Eu não me lembro. Isso, é Saraiva Júri, da coleção Fundamentos. Isso. Essa é da coleção Fundamentos, bem trazido pela Stephanie. Tem Fundamentos. Ele tem diversos outros livros. Ele tem um de prática, inclusive, né, Stephanie? Ele tem um de prática, de processo do trabalho, mas esse do Fundamentos ele tem de Direito do Trabalho. Acho que apareceu o nome dele aqui. Ah, não, eu acho que parei que eu não... Aqui, Vitória. Em que pese a ajuda
da Stephanie, esse é o nome dele. E ele tem 2 livros, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Sérgio Pinto Martins. E hoje, com essa facilidade, como disse a Stephanie, que vocês conseguem comprar pelo site. Isso confesso a vocês que é uma falta que eu sinto muito. Tenho muita dificuldade de usar, comprar livro, biblioteca online, mas, enfim, a gente tem que se adaptar. Feito, Vitória. Conseguiste anotar? Maravilha. Alguém tem alguma dúvida? Se ninguém tiver dúvida quanto ao plano, Stephanie, obrigado pela ajuda. Se alguém tiver alguma dúvida quanto ao plano, não tiver alguma dúvida quanto ao plano, nós vamos começar efetivamente a nossa conversa. Perfeito. Então, assim, eu coloquei para a proposição da aula de hoje que nós falaríamos entender a origem do direito coletivo, o que significa e a sua relação com o direito individual. Fica tema de casa, e ninguém me perguntou, mas eu tenho certeza que vai surgir a dúvida do tal do TDE. O TDE não é uma avaliação. O TDE é um número de horas que, em tese, vocês precisam fazer a mais daqui. Seriam horas extra à disciplina. Então, nós vamos combinar, e atenção, que fique bem claro, eu não vou pedir nada a mais, o TDE está aqui. É esse acórdão que vocês vão ler como, entre aspas, tema de casa. Quando eu fechar a disciplina, o sistema vai me perguntar qual atividade de TDE que eu fiz, e eu vou dizer uma análise de acórdão do STF. Enfim, ofereci para os alunos. Não vai ter elaboração de TDE, não vai ter avaliação de TDE. Conclusão, o TDE está inserido nas nossas discussões e atividade. Eu só já estou chamando a atenção e vou mais longe. Desde que se falava em TDE, eu não criei trabalho de TDE para não pesar ninguém. Então, eu já estou dizendo que o TDE é apenas uma atividade inserida no que estamos propostos. Este acórdão da DIN 5794 não será aberto agora. Eu falarei dele lá quando conversarmos sobre contribuição sindical. Todavia, o voto do ministro Fux, no início, vem muito ao encontro do que nós vamos falar agora em termos de fundamentos e importância. Ele vai mais além. Aliás, o STF, tivemos o testemunho agora às 18h, o STF tem cada vez mais nas suas decisões extrapolado os fundamentos do próprio processo. O que eu não sou contra, é mais ou menos dizendo o seguinte: o judiciário vive, mas tem que olhar para fora, com todas as críticas merecidas que o STF tem. Aliás, uma ex-aluna aqui de coletivo colocou há pouco no Instagram o voto do Fachin anulando as decisões contra o Lula e colocou assim: antes de criticarem, se quiserem, perguntem para mim para entender um pouquinho. E aí, quem não faz direito. E isso que eu acho bastante interessante. Antes de se criticar uma decisão, ler a decisão. Isso é muito importante. Então, aqui está o tema de casa. O que nós vamos agora é conversar, e para quem quiser depois, o acórdão vai fazer um contexto. E repetindo, este acórdão anexado no tópico da aula de hoje será resgatado quando falarmos das fontes de custeio. Então, vamos começar. Como eu faço, inclusive na aula de prática, que eu começo a peça do zero, eu começo o nosso encontro aberto do zero. Não se preocupem em anotar, caso alguém esteja preocupado em anotar, a aula não só estará sendo gravada, já está, como o que nós escrevermos aqui será, ao final, inserido no Moodle, com o nome do arquivo, Anotações da aula do dia 8 de março. E, se eventualmente a minha fala for muito rápida, vocês têm o direito de interrompê-la na hora. Maurício, desculpa, não entendi. Maurício, está muito rápido. Maurício, não sei do que é que tu está falando. Tu
está falando de direito do trabalho, eu já esqueci. Tu estás falando de direito individual e eu esqueci. Então, beleza. Bom, então vamos lá. A primeira coisa é lembrar que nós estamos falando em direito coletivo do trabalho. Todavia, eu, Maurício, proponho que nós lembremos que, na verdade, estamos falando de direito do trabalho. Maurício, isso é meio óbvio. Não é. Não é para a nossa disciplina, não é, Stephanie, para a prova da OAB e não é para a vida profissional. Por quê? Por que que eu digo isso? Vou dar alguns exemplos. Não há como... Eu sou um defensor que as disciplinas de trabalho deveriam ser, mas isso não é da PUC, isso é do sistema educacional de nível superior, que as disciplinas de trabalho fossem divididas, que eu tivesse mais direitos do trabalho, como o direito civil, que eu tivesse 2 coletivos e mais processo e mais prática. E tudo interligado, por uma razão muito simples. Stephanie, tu vais lá, te dedica, compra os livros, não tens a vivência em direito do trabalho, mas isso não te impede, porque tu fizeste uma boa faculdade, tu foste uma aluna dedicada, não impede que tu pretenda fazer a prova da OAB em trabalho, possa te candidatar a uma vaga de estágio em trabalho. Acabei de contratar 2 estagiários, muitos colegas de vocês, alunos que muitas vezes trago para cá e que se tornam advogados, e trouxe agora um menino da URGS que não trabalhava com direito do trabalho, mas o cara é extremamente interessado, mergulha, estuda. Então, independentemente disso, Stephanie, tu és uma moça preparada, tu estás querendo fazer, daqui a pouco tu gosta da matéria e mesmo que tu não tenha vivência, estou dando exemplo, não sei, estou usando a Stephanie agora, não conhecia a Stephanie, e daqui a pouco a Stephanie diz, não, mas eu vou fazer a prova da OAB em trabalho. Stephanie, existem 2 mandamentos na minha avaliação que tu precisa para te dar bem na prova da OAB e, ao mesmo tempo, conseguires ter uma vida profissional com uma boa base, que é: eu tenho que entender princípios de direito do trabalho e tenho que entender que o direito do trabalho, que o processo do trabalho depende do direito do trabalho, que depende do direito coletivo, ou seja, um círculo. Por que eu estou dizendo isso? Stephanie, tu te dedica, vai lá, te dedica, exercita inicial, defesa, recurso ordinário. E aí cai uma inicial para tu fazeres e cai uma questão sobre gestante que foi despedida no período do aviso prévio. Cai um cipeiro que era membro suplente da CIPA. Cai um dirigente sindical em que não fora feito inquérito e apuração de falta grave. Cai uma questão de mútuo acordo. Cai uma questão de descontos. O que eu estou dizendo? Se tu não souber o recheio, se tu não souber o direito material, a tua peça, ela nasce morta. Tu não serás aprovado. E aí é que está a questão. No direito coletivo, e agora voltamos para a nossa aula, de nada adianta, Valdemir, nós olharmos a questão da negociação, nós entendermos o papel do sindicato, nós sabermos o que é acordo coletivo, o que é convenção coletiva, o que é dissídio coletivo, mas não entendermos a ligação disso com o direito individual, porque no final das contas é o interesse individual por trás da coletividade que está sendo discutida. Portanto, Vitória, eu vou mais longe. Além de tudo ser direito do trabalho, com desdobramentos coletivo e processo, eu lanço aqui uma premissa que é básica. O direito do trabalho, vou até arrumar, o direito do trabalho, e vou colocar entre parênteses, individual, esse que a gente conhece, relação de emprego do empregado com o seu empregador, nasce do direito coletivo. O direito coletivo
Arlete, que vocês hoje conhecem, perdão, o direito do trabalho que vocês hoje conhecem, a sua origem do ponto de vista global, histórico, nasce do direito coletivo. Não foi simplesmente uma ideia de alguém dizer o seguinte: eu preciso normatizar a relação entre Stephanie e Maurício. Essa relação entre Vitória e Arlete precisa ser normatizada. Não foi. Ela começa a partir da luta de classe. Ela surge a partir de uma vontade, ou, eu até vou trocar isso por enquanto, de um movimento coletivo que acaba atingindo, acaba gerando um espectro nas relações individuais. Ô, professor. Diga, Valdemir. Você pode lhe interromper aí. Eu também não sei se eu estou sendo um pouco radical, mas ela nasce com esse espectro, e parece que hoje a gente pode até falar que realmente, quando a gente fala de direito coletivo do trabalho, a gente está falando de direito do trabalho, porque até bem recentemente pareciam que eram duas coisas muito desconexas. Os sindicatos iam lá, faziam toda uma convenção coletiva, né, com os empregadores, e depois nas ações individuais, aquela convenção coletiva ela era totalmente desprezada. Exatamente. Parece que hoje isso está fazendo sentido. Talvez na origem fizesse sentido, mas a gente passou uma lacuna de tempo até 2017 que isso não funcionava. Exatamente. Não, exatamente. E era uma ideia assim. E isso começava muito bem colocado por ti. O que acontece? Havia uma desconexão. Por quê? Porque se perdeu algo que existe que muitas pessoas não conseguem definir. Uma coisa, e aí eu me filio à parte da doutrina, Valdemir, que diz que uma coisa são direitos, outra coisa são interesses. E os interesses individuais e coletivos se perderam. Exatamente isso que tu falou. E, aliás, por tu teres tocado nisso, eu acho que nós podemos, e eu já aqui me penitenciando, mas eu acho que a gente precisa fazer isso. Eu vejo algumas pessoas, Vitória, falando assim: essa história de princípio da proteção que a gente aprendeu lá no Direito do Trabalho 1, princípio da proteção, princípio da tutela, e nos mandaram ler o Américo Plá Rodrigues, e todos nós sabemos, mesmo quem não vai seguir, que é o Américo Plá Rodrigues, que fala nos princípios indúbio para operário, condição mais benéfica e norma mais favorável, que esse princípio da proteção sinceramente, acho que esse princípio isso nem mais atua, vamos lá. E outra, se mesmo que ele exista, ele nem tem mais relação com o direito, nem tem relação com o direito coletivo do trabalho. Aí é que desmorona tudo. Por isso que eu coloquei aqui, Vitória, que o direito do trabalho nasce do direito coletivo. Desmorona tudo. Tudo desmorona. E eu vou tentar mostrar isso, me penitenciando, porque eu vou ter que contar uma história, tentando ser o menos chato possível. E aí, eu preciso trabalhar com dois mundos. Antes da Revolução Industrial, e eu só queria dizer uma coisa para vocês, tá? Algumas coisas que eu estou falando aqui, muitas não, porque as aulas são diferentes, mas muitas coisas aqui eu já tenho escritas. Eu faço questão de escrever de novo. Porque é como se estivesse no quadro, matando um pouco a saudade. Eu sou do tempo do giz, né? Apesar de novinho, eu sou do tempo do giz. Né? Antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Então, assim, como é que era antes? Vamos pegar assim. Deixa eu escrever até para ficar mais claro. O trabalho antes da Revolução Industrial e depois da Revolução Industrial. Maurício, mas isso é trabalho 1. Vocês vão entender, espera onde eu quero chegar. O trabalho antes da Revolução Industrial, como é que é? Bom, antes,
Antes era o seguinte: o trabalho se dava basicamente por locação de serviços. Havia igualdade entre as partes. O direito civil, e eu estou falando Revolução Industrial, século XVII por XVIII, e podem colocar aqui, sem problema nenhum, com origem na Europa. O direito civil e o comercial regulavam essa relação, regulavam essa relação. Então, exemplo. A Vitória era uma artesã. Ela fazia peças de roupas, enfim. Eu, Maurício, era um comerciante. Eu procurava a Vitória, Maurício procurava a Vitória, nós estabelecíamos. Eu contratava os serviços. Eu pedia para a Vitória, eu quero 120 peças. Eu não me metia na forma que ela fazia as peças, a forma de elaboração. Eu simplesmente pagava o preço e vendia na minha loja. Claro, Stephanie, que é um exemplo extremamente singelo. Mas, Pamela, o que eu quero dizer aqui é o seguinte, que havia uma igualdade, isso é um contrato civil que ainda hoje existia. Essa locação que ainda hoje existe, essa locação de serviços com origem no direito romano era a que prevalecia. Era um trabalho para outra pessoa, eu prestava serviços. Só que o que aconteceu? Vejam a minha inquietude e ansiedade para que fique claro. Depois da Revolução, Valdemiro, o que aconteceu? Surgem a máquina a vapor e o tear mecânico. Olha só, Vitória. Mecânico. E aí, com isso, Vitória, eu, Maurício, passo a não comprar mais as peças de ti. Por quê, Vitória? Porque eu compro uma máquina. Eu compro as máquinas. E abro uma fábrica. Vou ser bem coloquial aqui para ser objetivo e didático. E eu abro uma fábrica. E aí, meus caros, o que acontece aqui? Isto se dissemina com uma tal velocidade que aquele formato da locação de serviços começa a cair. E as vitórias que eram artesãs, as vitórias que se beneficiavam da locação de serviços ficaram sem trabalhar. E elas acabaram batendo na porta das empresas. Por quê? Porque elas ficaram sem trabalho. Então, eu que tenho a fábrica, surgem então as grandes fábricas, porque as grandes fábricas detêm, os empreendimentos detêm o quê? Se torna um empreendimento econômico. Pessoal, alguma dúvida até aqui? Eu me empolgo e acabo tudo certo? As fábricas detêm o empreendimento econômico. Eles detêm os meios de produção. Até vou botar junto aqui, ó. Meios de produção. E agora, Vitória, ninguém vai mais comprar tuas peças, Vitória. Por quê? Porque estão surgindo as fábricas. Antes tinham os comerciantes. Começa a ver o que a doutrina chama de quebra do paradigma. Vou colocar isso porque isso é doutrina que eu trabalho na pós. Quebra do paradigma contratual clássico. Às vezes há um mito de que essas coisas eu não vou falar na graduação porque isso é da pós. Bobagem. Besteira. Todo mundo super qualificado e preparado. Por que eu não vou falar coisa que é... Óbvio que eu não vou seguir a linha. Eu tenho que ter uma maneira, mas não vou usar uma expressão, porque isso é do pós. Ninguém que é do pós. Quebra do paradigma contratual clássico. E aí, o que aconteceu, Vitória?
tu começou a bater na porta das empresas dizendo o seguinte, olha só, eu preciso trabalhar para sobreviver. E aí, Vitória, tu imagina esse monte de Vitórias procurando e as empresas, Valdemir, agora têm condições de fazer o quê? Abrir a porta e dizer o seguinte, vem, Vitória, vem, Valdemir, vem, Pamela, vem, Tainá, pode trabalhar, mas o salário é esse. A jornada é essa e não tem intervalo. A atividade é insalubre e eu não vou dar EPI para ninguém. Aqui eu não forneço comida. Vocês têm que trabalhar 48 horas semanais e começa um estado de dominação por parte dos agora empregadores, porque surge o elemento subordinação, ou seja, querida Vitória, queres trabalhar para mim, tem que usar uniforme. Quer trabalhar para mim, aqui não pode fumar. Vitória, não tem intervalo. Se tu quiseres, Vitória, é isso. E se tu não quiseres, Vitória, eu abro a porta e tenho 50 querendo entrar. Esse bolsão de pobreza que surge, pessoal, por favor, vocês não reparem essa maneira tão singela que eu estou tentando contextualizar. Num dos meus livros eu coloquei isso aí em quase 20 páginas. Então, assim, por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu estou trazendo um pouquinho só para dar noção, primeiro, do que é o princípio da proteção que existe e a origem do direito partindo do coletivo. Prestem atenção. Só que feito isso, o que acontece? O estado de dominação, ele chegou a um ápice que ele provocou a Igreja, Manifesto Comunista e vários outros movimentos sociais começaram a dizer o seguinte, pessoal, olha só, nós precisamos garantir um mínimo de dignidade para essa pessoa, ainda que agora, Vitória, estejamos diante de uma nova relação. Qual é a nova relação? Um detém os meios de produção, outro só tem o trabalho a oferecer. E agora, não existia até então uma norma para cuidar desta relação e tentar equilibrar. Eu estou voltando a trabalho 1. Eu sei que não é novidade, estou cansando vocês. E aí, Stephanie, diante da pressão desses movimentos, começaram a entender que precisavam surgir novas normas para tentar dar um pouco de igualdade entre as partes, mas assim, um pouco, Vitória, porque tu nunca vai ser igual à empresa. Tu não vai conseguir negociar. E, portanto, a partir daí, a dominação continuava. O que aconteceu? Um dia, as Vitórias se rebelaram dentro da empresa, uma espécie de greve, e disseram assim, nós temos que parar. Nós queremos descanso, nós queremos um local adequado para trabalhar. E aí, Valdemir, eu cheguei lá e disse assim, vocês estão descontentes? Sai todo mundo então, porque tem um monte de gente querendo entrar. E aí, quando eu abri a porta, Vitória, os outros lá fora disseram assim, não, nós também não vamos entrar. Se não estabelecerem normas mínimas, nós não vamos entrar. Ou seja, aqui, o direito individual, ou seja, aquilo que garante a proteção da relação de cada um, surge de um espírito de classe, de um movimento coletivo, que então influenciou a criação de uma norma protetiva. Pessoal, ficou claro isso para vocês? Então, quando perguntarem, o direito do trabalho surge do quê? Do direito coletivo, desse movimento coletivo. E aí alguém pode perguntar assim para vocês, mas tudo bem, isso foi lá na Revolução Industrial, maravilha, eu entendi a origem, eu entendi o espírito de classe, mas assim, Maurício,
vamos lá? E aí, fazendo essa ligação, Valdemir, vamos falar de realidade? Vamos falar de pé no chão? Me explica o seguinte, tá bem, bonito isso que tu falou, princípio da proteção. Mas não, proteção para corrigir desigualdades. Bonito isso, Maurício. Só que assim, a Justiça do Trabalho tem seus exageros. Será que não tem uma proteção em demasia? Será que tem que ter proteção? E aí eu digo o seguinte, sim, a Justiça do Trabalho tem que ser protetivo. O direito do trabalho tem que ser protetivo. Quem está dizendo aqui é um advogado de empresa. Tem que ser protetivo. Tem, Maurício? Tem. Porque quando criaram o direito do trabalho, se basearam em fatos que eu acabei de contar. Se basearam em valores. Isso são princípios. E surge o princípio da proteção. E a proteção não tem como botar Vitória e empresa no mesmo patamar. É isso que é o princípio aristotélico. Eu vou tratar desigualmente os desiguais. A Vitória está subordinada e só tem para negociar a sua força de trabalho. Aliás, ela não negocia isso. E, portanto, a norma precisa jogá-la acima daquele que quebra a igualdade. Mas eu não aceito isso. Não aceita, mas quando tu és consumidor e quando quebra a tua televisão e tu vais ao JEC, tu estás protegido pelo Código de Defesa do Consumidor, que diz que tu não precisa provar. E inverte o ônus da prova. E sabe por quê? A origem disso, sabe onde é que é? No princípio da proteção da relação de emprego. Então, por que eu estou dizendo isso? Mas Maurício, então está dizendo o seguinte, surge do direito coletivo, tem o princípio da proteção, espectro, relação individual. Tá bem, Maurício, até agora tudo bem. Mas aí, Pamela, tu diz assim para mim, tá, mas Maurício, tu não explicou a questão do exagero. Ótimo. Porque eu sou o grande defensor de que princípio da proteção, atenção, Valdemir, âmbito coletivo e âmbito individual, princípio da proteção não é bandeira de coitadismo. Assim como o princípio da razoabilidade, que detém essa aplicação desenfreada do princípio da proteção, não pode se basear assim, o empregador é vítima da carga tributária excessiva. Não. O princípio da proteção precisa existir, o direito de trabalho precisa ser protetivo porque as relações subordinadas existem, mas eu sou defensor de que a razoabilidade, a ponderação e a proporcionalidade, caso a caso, acompanhe a visão e o magistrado não pode julgar apenas conforme sua consciência, está errado, o magistrado, o juiz solipsista, assim como o juiz não pode julgar dentro de um vidro, dentro de uma toca, sem analisar a sua realidade. E isso, Valdemir, é que distanciou o interesse nesse âmbito coletivo. E hoje nós temos, infelizmente, muitos magistrados que julgam sem essa interpretação. Então, o que eu sou defensor? O princípio da proteção não pode ser aplicado cega e individualmente. Ele deve ser atualizado. O princípio da proteção deve respirar a realidade, mas ele deve existir. Se alguém aqui que está conosco diz assim, eu odeio a Justiça do Trabalho porque o juiz é imparcial, eu digo assim, cara pálida, que o juiz é parcial, cara pálida. A Justiça do Trabalho tem uma tendência. Ela nasce da tendência protetiva. Eu acabei de explicar o direito do trabalho. É óbvio que o juiz do trabalho nasce no âmbito da proteção. Então não me venham com esse papo de que ele tem que ser imparcial. Mas tu não defende a imparcialidade na sentença? Não a imparcialidade filosófica. Ou vocês vão me dizer que ninguém leva ou ninguém traz a historicidade da sua vida? A Stephanie vai ser juíza e trabalhou 30 anos num banco. Ela não vai levar a sua experiência de banco para ser juíza, ainda mais quando julgar questões de banco?
Ou a Vitória foi empreendedora, trabalhou com seu pai desde os 15 anos de idade, sentiu as questões em relação à empregadora. Não vai levar com o âmbito patronal a sua experiência? Mas, Maurício, então, vou voltar na pergunta. E a Pamela vem. Vou voltar na pergunta, Maurício. Então, tu estás defendendo que ele seja parcial? Não. Por quê, Pamela? Porque a parcialidade tem um limite, que aí é que eu quero chegar, mas aí eu já vou, talvez, extrapolar a nossa conversa e eu quero abrir a palavra para vocês antes da gente encerrar. Mas para dizer para vocês o seguinte, que aí, Vitória, chega no ponto da imparcialidade processual, aonde o juiz não pode simplesmente dar um pontapé no devido processo legal e não deixar que eu prove, que eu argumente. E essa é a questão. E não pode também, no caso concreto, e está errado quem acha que a Justiça do Trabalho não faz isso, não analisar o perfil do trabalhador. Valdemiro, desculpa, essa questão de trabalhador hipersuficiente que veio com a reforma trabalhista, isso para mim é uma bobagem. Isso é uma bobagem, isso aí podia ser avaliado desde a reforma trabalhista. Ah, hipersuficiente. Então, eu sou hipersuficiente, conforme 444, parágrafo único, se eu receber mais de 12 mil reais e ter diploma de nível superior. Besteira! Quer dizer, então, quem recebe menos não tem consciência do que está assinando. Besteira! E vocês são uma geração que vão ser juízes, procuradores, advogados, e vão conseguir trazer isto. O que a gente tira dessa minha fala? A ideia de que nós não podemos analisar conclusões da noite, ainda que parciais. Não podemos desvincular direito coletivo de direito individual. Temos que entender a origem do direito coletivo, imbricada nessa quebra do paradigma contratual clássico, do direito do trabalho, imbricada nesse paradigma contratual clássico. Temos que entender de onde nasce o princípio da proteção, mas temos que entender, enxergar o princípio da proteção não apenas como o único princípio para se julgar ou para se interpretar. A palavra está com vocês. Eu quero que vocês se manifestem, seja quanto à fala, seja quanto à forma da fala. Se vocês entenderam, eu vou jogar isso aqui depois no Moodle para vocês, vou colocar, e preciso ser sincero, esta é a maneira com a qual nós levaremos a nossa matéria. Seguiremos um norte, analisaremos os pontos, mas será desta maneira. Vocês ainda têm tempo para se rematricularem e de mim fugirem. Meus caros, eu vou inclusive fechar meu microfone aqui para me servir um café e vou abrir a palavra para vocês. Professor, eu acho que a gente vai viver um período bem interessante aí nos próximos anos, porque, bem como eu falei antes, que no passado a gente tinha uma cultura de que, por mais que fizéssemos acordos coletivos, quando fossem julgados os casos pontuais, às vezes esses acordos eram menosprezados. Isso. E agora, principalmente por conta desta pandemia, toda a sociedade tem que fazer uma série de ajustes, uma série de adaptações aí, por uma situação que, enfim, ninguém conseguia prever. O senhor falou no exemplo do home office, né? Como hoje tem, enfim, muitas pessoas estão, enfim, conseguindo não ir para o seu trabalho presencial, né? Fazer as suas atividades em casa, com uma série de ônus, mas também bônus, porque no final do dia isso representa uma teórica proteção adicional. Então, se eu estou no home office, eu me sinto mais protegido, me sinto beneficiado por isso. Até um dia que, eventualmente, puxa, fui demitido assim, e talvez eu queira cobrar verbas trabalhistas. Assim como, eventualmente, tem uma série de discussões fabris, tudo mais, desses programas de governo, redução, né, suspensão temporária enfim, suspensão temporária de contratos. Isso. Que talvez para mim seja melhor não ser demitido e gozar de 3 meses em casa, do que eventualmente perder o emprego. Então, assim, tudo isso parece espetacular. Como é que é? Remédio
certo no momento de crise. Só que ali na frente a gente vai começar a enfrentar os casos reais. Perfeito. Eu tenho dúvida se o julgador que está julgando nos últimos 30 anos do mesmo jeito, né, não tende a entrar num caminho mais político, mais... O senhor usou a palavra coitadismo, ou sei lá, alguma coisa nesse sentido também. Menospreze tudo que a gente está falando aqui, dessas soluções paliativas, mas necessárias para este momento. Perfeita a tua percepção. Eu, em primeiro lugar, te digo o seguinte, eu sempre parto do pressuposto, eu advoguei para reclamante muitos anos também, e quando passei a advogar só para reclamada, quando eu fui convidado para vir para cá como sócio, mas já advogava para reclamado, eu tinha o meu escritório por muitos anos, fazia reclamante e reclamado, selecionava, podia selecionar, felizmente, e eu sempre tive a ideia, Valdemir, e mais ainda continuo, de que o bom advogado de empresa é o que ou diz não para a empresa ou diz assim, quer fazer, faz, mas aqui está toda uma série de riscos que vai correr, porque a justiça do trabalho é assim. Aliás, aqui no escritório eu sou conhecido como um dos sócios que mais dá um choque de realidade nesse sentido. O que é bom e também é ruim. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, com a reforma trabalhista, fica muito mais difícil o juiz do trabalho anular uma negociação coletiva. Tem possibilidades legais, vocês verão comigo, mas fica mais difícil. Mas como tu disseste, isso tenta provocar, eu tenho minhas dúvidas, se esse seria o caminho, mas tenta provocar um amadurecimento das relações ou o resgate disso que se perdeu, como tu falaste, no sentido de dizer assim, vamos parar com esse negócio de buscar a nulidade no judiciário. O sindicato tem que ser o próprio fiscal da negociação coletiva e não negociar aquilo que é pornográfico, aquilo que é prejudicial à sua categoria. É exatamente isso, tu entendes, Valdemir? E eu aqui no escritório, como advogada reclamada, às vezes nós estamos fazendo agora surgiu muito. Houve um aumento significativo de acordos coletivos. E quando eu estou propondo uma redação, eu digo assim, calma lá, vocês estão se empolgando, calma lá, sindicato não vai aceitar isso. Podemos até oferecer, mas eu conheço esses advogados do sindicato. Os caras não vão aceitar isso aí. Vocês já estão querendo baixar a calça demais, entendesse? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que tem que ter essa liberdade de negociação. Eu estou fazendo agora para um banco, que é nosso cliente, eu estou montando um acordo coletivo de home office. Eu não sei se o sindicato vai aceitar, mas eu vou te dizer uma coisa, Valdemir. É extremamente benéfico o acordo coletivo de home office. Não tem ali nenhuma intenção do banco de querer derrubar o trabalhador ou engessar. É óbvio que eu não vou fazer, eu não vou ser aqui ingênuo ou hipócrita de dizer que eu não vou fazer um acordo que venha trazer facilidades, tanto que a negociação coletiva abre benefícios e prejuízos para ambas as partes. Mas eu também acho que tem esse desafio. Eu dei uma entrevista para o Jornal do Comércio que ela perguntou para mim quais seriam as demandas em 2021 ou 2022 que viriam. E eu disse exatamente isso, Valdemir, que tu falou. Que eu tinha duas preocupações. A primeira preocupação era, acho que as questões de home office serão as principais, principalmente jornada e ergonomia. As questões de doença do trabalho, as questões de ordem psíquica, e já tem médicos dizendo que vai faltar psicólogo, psiquiatra, exatamente pelos problemas que estão ocorrendo, pelas dificuldades que tem, e todos nós temos ou os nossos problemas ou pessoas próximas que têm esse tipo de dificuldade, porque nós estamos enclausurados. E, além disso, Valdemir, eu falei exatamente isso. Eu larguei em forma de indagação. Será que os magistrados realmente considerarão força maior, considerarão período de exceção, de excepcionalidade e entenderão o momento? Exatamente isso. Exatamente isso. E tu falaste uma coisa importante. Eu acho que este governo atual, e agora estou falando por mim, e estou falando nas questões de medida de saúde, tão somente, e voltadas ao trabalhador, merece inúmeras críticas.
Mas independentemente de quem, se fosse o Lula, se fosse o Fernando Henrique, se fosse a Dilma, ou se fosse o próprio Bolsonaro, que no caso foi, a questão das medidas provisórias. Podemos questionar essa proliferação de medidas provisórias, mas esse programa de suspensão e redução de salário que merece várias críticas, que tem atecnias, que aquela medida provisória traz um monte de coisa que não funciona, mas o seu princípio básico conservou muitos empregos. E eu posso dar um depoimento aqui para vocês, em 2 aspectos. O primeiro aspecto, neste período de pandemia, de 1 ano e pouco, eu participei de 3 processos de demissão coletiva. E assim, somando tudo, mais ou menos 4.000 empregos ou 4.000 famílias ficaram desempregadas. E nós negociamos questões de PDI. Por quê? Porque a empresa não tem condições de ficar. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, aqui no escritório, somando todas as nossas unidades, nós somos todos somos 1.008 empregados. E inevitavelmente, quando começou a crise, os clientes que são empresários começaram com os pedidos de não pagar honorários, de postergar, de reduzir a fatura, e todos enfrentaram isso, absolutamente todos os escritórios enfrentaram isso. E, Valdemir, para nós, e agora vou falar da minha equipe trabalhista, minha equipe, mas isso ocorreu com todas, mas a minha equipe, que são 25 pessoas que eu coordeno, da minha equipe, nós não despedimos ninguém, porque conseguimos, com 4 pessoas, suspender os contratos de trabalho. E se não tivéssemos promovido a suspensão, nós teríamos que desligar. E conseguimos, ao final do ano, trazer essas pessoas de volta e manter. Então, assim, acho que foi muito importante para nós, deu resultado e evitou, porque senão jogaríamos no mercado 4 advogados, provavelmente muito jovens, e se uniriam a esse número de profissionais que estão tendo dificuldade de se colocar no mercado. Então, eu acho que a gente tem que analisar de todos os aspectos, tem muitas críticas que temos que fazer, mas acho que temos que levar em conta isso também. Colegas? Obrigado, professor. Oi, quem fala? A Pamela. Oi, Pamela. Não te enxerguei agora, estou te enxergando. Uma contribuição. Eu trabalho numa empresa já faz quase 10 anos com relações sindicais. E a gente já passou por 2 momentos de troca de política de remuneração. Um antes da reforma e o outro ali em conjunto com a reforma, na verdade. Foi 2017 para 2018, assim. Eu não consegui ver tanta diferença, conforme que nem o colega Valdemir falou, na questão das negociações, porque para nós já era muito importante essa negociação, porque senão a gente não consegue trocar a política de remuneração, né? Então, assim, a negociação tanto antes da reforma quanto depois da reforma, para mim, ela teve a mesma importância, só tem um ponto que eu achei que depois da reforma os sindicatos ficaram mais acessíveis. Isso aí. Isso sim. Antes, a gente tinha uma certa resistência maior deles, mas depois da reforma, a gente sentiu que eles estavam mais acessíveis, mais abertos às negociações. Então, esse é um ponto que eu, falando da minha realidade, né? Claro. Perfeito. Que eu não posso falar de outras, mas na minha realidade eu notei isso, um pouquinho mais de facilidade, mas não com relação à importância, assim, eu vou ter que discordar da questão da importância, acho que a importância foi a mesma. Não, eu acho que muito boa a intervenção da Bruna, da Pamela. Posso só claro. complementar? O meu ponto talvez não tenha entendido. Não, meu ponto não é importância. Antes da reforma e depois da reforma, os acordos sempre continuaram acontecendo. O meu ponto é que, antes da reforma, o judiciário desprezava o acordo trabalhista o ponto foi mais e acabava decidindo em cima do caso individual. Isso. Hoje, depois da reforma, o acordo coletivo ele supera um eventual questionamento individual. É isso, professor? Não, é isso. Era esse ponto que tu tinhas falado mais
Primeiro, era o ponto que tínhamos falado mais, era a questão, Pamela, da interpretação do judiciário em relação às normas. Mas, assim, excelente intervenção da Pamela. Primeira observação, eu também, e por isso que eu não gosto de generalizar, porque tem muitos sindicatos que são sensíveis a essa realidade e se propõem a fazer a negociação, e a Pamela traz algo que eu também aqui enfrento bastante e vejo isso de sindicatos poderem fazer e se proporem um acordo coletivo, número 1. Número 2, a Pamela tem razão na questão de remuneração, e eu sou aqui conhecido, sou um grande defensor, eu acho que muitas questões deveriam e poderiam ser resolvidas por negociação coletiva. Essa questão de remuneração que a Pamela trouxe, as premiações, o próprio PLR, que tem comissão interna, mas que às vezes tem dificuldades de serem interpretadas, e talvez se fazer por acordo coletivo. Pamela, eu já fiz 2 agora com prêmios, com premiação, transformação de comissões de gratificação em premiação, até para a questão da própria remuneração, verbas que indenizam ou verbas que não, deve ter passado por isso. Esse é outro ponto importante. E o PLR, sim, sempre, todo ano a gente tem que fazer o acordo, né? Todo ano verdade. A gente vai nas federações fazer o acordo do PPR. E isso que tu disseste, Pamela, isso que tu falaste da questão de mais acessível, para mim ficou muito claro, e eu vou dar um exemplo. Antes, até porque o TST tem súmula, antes da reforma, se abominava a redução de intervalo. Tu propunha uma redução de 30 minutos para o intervalo de 1 hora, tem súmula 437 que vedava, e acho até que a interpretação à luz da saúde do trabalhador estava correta, mas enfim, isso é outro papo que a gente pode voltar. Mas isso que tu disseste, logo depois, sindicatos que sequer nos atendiam quando era esse tipo de matéria, passaram a nos atender e sentar à mesa de negociação, como tu disseste, Pamela, inclusive sendo acessíveis. Por quê, pessoal? E é uma matéria que nós estamos adiantando e é bárbaro que a gente possa falar sobre isso agora. Pamela, que eles fizeram? Eles disseram assim, não, a gente concorda, mas a gente pede uma coisa, nós podemos ter mais acesso aos trabalhadores. Por quê, Pamela? Eles perderam as contribuições. As contribuições viraram facultativas. Então, o que eles querem agora? Eles querem chegar para o trabalhador e dizer o seguinte, olha só, eu estou fazendo um acordo coletivo para reduzir intervalo, mas eu consegui um aumento no Vale Refeição. Eu consegui um outro tipo de benefício para ti. Então, eles se tornam mais acessíveis porque eles só têm esse caminho sob pena de trilhar o fechamento. Mas, prof, eu não sei se o senhor já pegou, mas nós já pegamos algumas cláusulas de convenção coletiva que elas vinculam o benefício ao desconto. Sem dúvida, sem dúvida. Várias convenções. Eu brinco, Pamela, que essa a gente tem que fazer meio assim, ó, sabe? Porque é uma cláusula que, em tese, o próprio Ministério Público do Trabalho diz que eu não posso fazer cláusula vinculante. Por outro lado, só que por outro lado, assim, ó, tá bem, algumas coisas têm que sair. E eu acho, e aqui eu vou dar um spoiler do que nós também vamos falar, eu achei completamente equivocado tirar a contribuição sindical obrigatória e torná-la facultativa. Posteriormente, eu vou explicar por quê, e tenho certeza que serei criticado, ou enfim, alguns terão posição contrária, mas de qualquer maneira, eu acho que isso gerou um pouco também de acessibilidade, mas também gerou um pouco de prostituição. E aí isso é uma coisa que a gente vai debater ao longo da nossa conversa. Mas, perfeito, essas questões que vocês estão trazendo, que tu e o Valdemir trouxeram, é exatamente a realidade e é o que nós vamos participar aqui. Nós vamos ter muitos debates em relação a isso, mas volto a dizer, o nosso encontro vai analisar isso e, eventualmente, aqueles que não têm a prática ou não têm experiência também participem, também se manifestem e peçam eventuais esclarecimentos. O que mais, gente? Alguma colocação, alguma dúvida? Foi levantado um ponto, não sei se meio vago ou se eu compreendi, não sei se eu compreendi muito bem, mas a respeito dessa questão do que as empresas, assim,
de que a situação também é complicada para as empresas, né, para sobreviverem, que ainda tem uma visão de que o empregado é o hipossuficiente, só ele precisa receber benefícios, ele precisa receber, e a empresa é que pode tudo, né, e até teve aquele projeto de lei que, inclusive, impunha que as empresas pagassem o auxílio home office para os colaboradores. Isso é uma coisa que eu entendo que seja bem controvertida, porque existe essa importância, né, algo que realmente impacta no orçamento, tu acaba transferindo, né, um gasto que a empresa tem para o empregado, mas também tu acaba dando mais esse custo para a empresa, que tudo bem, acaba tendo menos custo daqui a pouco com aluguel de um espaço físico e tal, mas que de alguma forma acaba representando um empecilho para as empresas manterem o empregado, né? Então, é um debate que é muito complexo, assim, que é impossível estabelecer um consenso, assim. Eu vejo que tem bastante discussão e aí é muito legal, assim. O que eu acho mais bacana, assim, até da cadeira e da tua aula especificamente, é a gente conseguir debater essas questões, né, mais práticas, mais cotidianas, porque justamente em razão de a gente estar fim do curso, estudando para o OAB, muito conteúdo ali pronto, que tem que saber, tem que decorar, e faz falta ter essa opinião formada, né, sobre essas questões que estão acontecendo. Inclusive, perfeito. Essa que eu pontuei agora. Não, perfeito. Mais uma excelente colocação. Tu iniciasse dizendo assim, não sei se é exatamente isso que pegou. Porque assim, sabe que isso que tu está dizendo, Júlia, me convence cada vez mais aquilo que eu falo, que parece um clichê do ponto de vista hermenêutico, mas que assim, nós não podemos tornar o direito uma fórmula. Ele vai ter que analisar o caso concreto, e é isso que o Valdemir falava na questão da interpretação. Porque bem que tu disseste, eu estava fazendo um contrato de alteração para teletrabalhadores para uma emissora de TV e rádio. Aí alguns, obviamente, vão transmitir, tem alguns narradores que os caras são de grupo de risco e vão ficar em teletrabalho, gostaram, e aí a emissora vai lá e vai montar algumas coisas lá e tal. Perfeito. Vamos lá, no primeiro aspecto, nós podemos pensar assim, se o cara já tem internet, se o cara já tem uma mesa, uma cadeira que seja ergonômica, ou pelo menos da cadeira, talvez tu não precise pagar o custo, enfim. Mas o que eu suscitei foi o seguinte, tu vai colocar um cara que vai fazer um programa de rádio de casa. E aí, em primeiro lugar, tu vai fazer um programa de rádio, certo? Então tem duas questões. A primeira, a minha sugestão, o que tu acha, Maurício? Tu acha que a gente oferece um valor de ajuda de custo? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque é muito diferente da Júlia sentar ali e fazer uma petição ou mesmo trabalhar numa tabela de Excel do que um cara que vai trabalhar com todo o sistema. E o cara isso aí é a internet do cara. Tu vai exigir que tenha uma internet mega. Por quê? Porque o cara tem que entrar no rádio no horário tal, no programa tal. Então, Júlia, eu sugeri, eu disse para ele, olha, eu acho que tem que dizer, eu acho que vocês têm que sim. O cara vai gastar com mesa, com cadeira. Para mim, tem que ter um valor mínimo de ajuda de custo. Por quê, Júlia? Por uma questão de jurisprudência que a gente conecta com a realidade. É uma questão de 186 do Código Civil. Se lá numa futura reclamação tu vier dizendo assim, olha só, eu tive que comprar como eu tenho aqui, o suporte para o pé, eu tive que comprar o suporte para a tela, eu gastei. Por que tu gastou? Para trabalhar para o teu empregador, e tu vai ganhar esse ressarcimento. Então, assim, eu acho que tem as duas coisas. Evidente que aí extrapola. Tu quer ver uma coisa, Júlia? Eu recebi um caso de 2 empregados que pediram para a empresa para que fosse pago os custos. Daí eu falei assim, tá, mas elenca os custos. Quais são? O cara botou lá luz, internet e aplicativo de academia. Aí nós vamos lá, aplicativo de academia. Aí eu te pergunto, uma inscrição por mês da academia. Tá bem, a CLT no 75E diz que eu tenho que a empresa tem que dar todas as instruções acerca de precaução, o que é complicado depois fiscalizar, né, Júlia? Como é que eu vou saber que tu está cumprindo? Mas esse é outro papo. Mas, de qualquer maneira, eu tenho que te instruir. Então, eu tenho que dizer, Júlia, tu não pode pegar uma cadeira da cozinha, não pode ficar naquele banquinho de plástico, tu não pode ficar numa cadeira aquela de boteco, de bar da Brahma, sentado de ferro. Tu tem que ter a posição, tu tem que parar, tu tem que descansar. Agora, eu te pergunto, eu tenho a obrigação, Júlia, de pagar o teu aplicativo, que tu vai fazer o teu funcional via aplicativo?
Tu entende? Então, assim, essas situações que transbordam, eu não digo nem o razoável, mas a análise de um caso, eu tenho recomendado, Júlia, a todos os empregadores que paguem um valor de ajuda de custo mediante comprovação. Uma ajuda de custo mediante comprovação, porque a vida do cara mudou. Eu tenho clientes que disseram assim, não, vou correr o risco. Taca uma cláusula aí que as despesas são por conta dele. Eu só forneço o computador. O risco está jogado. Então, Júlia, com certeza, não há uma resposta, não há uma fórmula, tu tens toda a razão, e por isso que ao responder ao Valdemir, eu dizia que futuramente a jurisprudência vai começar a se manifestar a respeito dessas situações. E talvez por muito tempo tenha divergência. Vide o caso do Uber. Nós temos uma turma no TST que não dá vínculo e uma outra que entende que tem vínculo. E nós ainda não chegamos a um consenso na questão de aplicativo. E eu vou te dizer, Júlia, eu já participei de bancas de mestrado e eu ainda tenho dúvidas quanto à questão. Parto do pressuposto que não gera vínculo, mas a primazia da realidade não impede que alguém possa ter. Então, hoje nós estamos nessa realidade high-tech, nesse negócio tecnológico que revolucionou a vida das pessoas. E eu não posso simplesmente botar uma fórmula e dizer o cara do Uber tem vínculo. Não posso dizer no teletrabalho tudo é devido, né? Então, nós temos que ter esse cuidado inicial. Tu ia complementar? Pois é, e é mais uma situação em que coloca a pessoa que está ali trabalhando no Uber, assim, o empregado, digamos assim, ou a pessoa que está prestando aquele serviço, como uma pessoa hipossuficiente que está ali trabalhando muitas horas, coitado, não sei o quê, quando, na verdade, também falta analisar que ele está tendo a possibilidade de fazer o horário dele, né, de ter toda essa questão que um empregado não teria, né, então, e torna possível, né, o fato de ser assim, de Uber ser como torna possível que aquele trabalhador esteja podendo realizar aquela atividade e que Exatamente. Também o Uber exista, né? Exatamente. Então, às vezes, essa super proteção acaba também impactando no negócio e é preciso também ter esse cuidado para não minar, né, as empresas, né? Mas isso é muito bacana, porque hoje já começa a surgir uma doutrina dizendo o seguinte, tá bem, tem autonomia, não tem subordinação, mas tem vulnerabilidade. Agora está fazendo o caminho contrário, vai lá no CDC, empresta o conceito da vulnerabilidade para considerar isso, entendeu? Então, assim, tem muitas questões e acho, Júlia, uma coisa para fechar, uma coisa que eu acho importante que a minha geração aprendeu a não fazer. E quem não seguiu no mestrado, no doutorado, continua com essa visão e com essa resistência que vocês não têm. Nós, obrigatoriamente, eu cada vez mais participo de bancas de mestrado e doutorado em que traz o direito comparado. E nós vamos cada vez mais usar de modelos estrangeiros, paradigmas de situações em que nós vamos ter que amparar as nossas decisões. Nós tivemos agora, nos Estados Unidos, ou não foi em Londres, que não se reconheceu o vínculo do Uber. Ou se reconheceu, desculpa, é o contrário, reconheceu o vínculo do Uber. Reconheceu o vínculo. Isso. Reconheceu o vínculo. Ao passo de que, recentemente, na Inglaterra já tem o entendimento de que o empregador não pode exigir a vacina para aquela pessoa que está na seleção. Para mim, é uma lógica. Então, assim, tem muita coisa para a gente falar. Tu viu que daqui a pouco alguém vai ouvir nossa gravação e vai dizer assim, vou largar esse cara, não tem nada de coletivo, tem muito de coletivo. Isso tudo está ligado e pode ser de negociação coletiva. Então tá, gente, beleza. Foi muito legal. Daqui a pouco eu já tenho que entrar na outra lá. Agradeço muito vocês. Alguma questão mais? É isso. Obrigado. Valeu, gente. Se cuidem até segunda que vem. Valeu. Obrigada, professor. Abraço. Boa noite. Obrigado, Valeu. professor. Obrigado, colega. Tchau. Muito obrigada. Tchau, Valeu, tchau. Boa noite. Agradeço. Boa noite.